Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Relaxando com o Tarô aqui no canal. Essa série que eu criei recentemente, puramente para a gente ter essa oportunidade de relaxar junto, ok? O tarô é sempre um material em que a gente meio que ativa vários sentidos, né? É um material em papel, em papelão, enfim. Tem um cheiro, quem conhece tarô sabe que tarô tem um cheirinho muito próprio, né? Material físico, quem gosta de papelaria vai entender o que eu quero dizer. É um material que a gente toca, então a gente tem muito essa sensação de segurar, né, o material. E também, obviamente, ativando os nossos outros sentidos, como a visão, com a beleza que as cartas oferecem, né? Então, meio que esses encontros do Relaxando com o Tarô são satisfatórios para quem gosta, é claro, em vários sentidos, literalmente. Decidi que o relaxamento dessa semana, gente, ia se tratar de mostrar a vocês como funciona o processo de conhecer um tarô novo. Conhecer o projeto dos artistas, né? Eu acabei de receber esse deck, então eu ainda não investiguei ele. Eu e ele ainda não fomos apresentados apropriadamente. Ele ainda não me conhece, eu ainda não conheço ele. Eu conheço esse cara aqui. Eu conheço esse cara aqui chamado William Blake. Conheci muito nas minhas aulas de inglês na minha faculdade de letras. Quando eu estava na faculdade de letras, a gente tem uma matéria chamada literatura inglesa, tá? No qual a gente vai conhecer ali algumas escolas literárias, inclusive entre elas o romantismo, que é aí onde o William Blake ele se encaixa. Eu diria que foi um pioneiro, ou enfim, um dos primeiros a de fato chutar a bola, né, do jogo do romantismo, né, ali em 1800, 1700, sei lá. Perdão aí, gente, não sou muito boa com datas, mas eu me lembro perfeitamente de um poema desse poeta que se chama O Tigre, que estudei e achei, assim, fascinante, porque William Blake tinha esse poder, através da sua poesia, de criar imagens na nossa cabeça. Na verdade, a poesia em si já faz isso. Mas eu diria que ele era muito poderoso no sentido da imaginação mesmo. Tanto que aqui embaixo, olha, está escrito assim: The William Blake Tarot of the Creative Imagination, né? Imaginação criativa. Né? Aqui já entra um pouquinho da psicologia moderna, né? Psicanálise, Carl Jung, tudo isso vindo através da imaginação, né? Jung acreditava que a imaginação era essencial nesse processo de individuação ou de individualização. E o próprio romantismo foi uma escola, gente. Se fala muito da parte romântica do romantismo, mas dos objetivos do romantismo era individualizar, subjetivismo, né? Você ser uma pessoa subjetiva. Né? Você tem uma subjetividade, tem algo em você que é só seu, individual. Ok? Então, esse era um dos propósitos, que fica meio escondido ali em meio à parte romântica, né? Mais assim, estereótipo do que é um romance dentro do romantismo. Ok? Então, digamos aí que William Blake era uma dessa galera, um desses, mas ele foi essencial, porque ele não era só um poeta, ele era também um pintor. Por isso a gente tem esse tarô aqui. Esse tarô é criado com imagens, né, ilustrações de pinturas do William Blake. Infelizmente, tristemente, William Blake não ficou famoso na época dele, tá, gente? Só foi ser famoso depois. Assim como muitos outros, por exemplo, Van Gogh, né? Enfim, eu posso desfiar aqui um rosário de pessoas que não foram muito bem aceitas, muito bem conhecidas na sua época, porque eram justamente isso, né? Indivíduos subjetivos em meio a épocas muito objetivas e muito padronizadoras, eram pessoas diferentes. O próprio William Blake era um místico, né? Acreditava em misticismo, tinha uma visão mística da vida. A gente sempre precisa lembrar que ser um místico não é uma religião, não é uma filosofia,
né? Misticismo, ou pensar de forma mística, é um pensamento mesmo, uma forma de pensar. Enfim, entender isso vai ser essencial para eu entender esse baralho de tarô, entender quando utilizar esse baralho de tarô. Né? Dependendo do tema de uma leitura, faz muito sentido eu usar esse baralho, mas talvez usar ou não usar outro. Ou se é uma leitura mais rasa, mais rápida, sobre uma coisa muito prática, talvez esse não seja o tarô que eu vou usar. Ok? E espero que a gente possa ir ao longo desses minutos que vamos passar juntos aí, tudo isso, essa conversa, o cafezinho, a escrita aqui, seja uma forma de relaxamento para vocês tão grande quanto é para mim, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a caixinha. Eu já fiz um videozinho aí com uma imagem melhor para vocês. Aqui, logo na capa já tem uma frase de William Blake muito famosa, né? Eu vou ler em inglês e depois vou traduzir. Time is the mercy of eternity. Without time's swiftness, which is the swiftest of all things, all were eternal torment. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui, gente, o tempo é a misericórdia da eternidade. Sem a rapidez do tempo, que é a rapidez de todas as coisas, toda a eternidade seria tormento. Isso, enfim, acho que é muito óbvio que ele está falando de uma forma bonita, que é muito importante para a gente que o tempo exista. Porque é fácil você não querer que o tempo passe quando está tudo maravilhoso, né? Mas quem vive na maravilha o tempo inteiro? Então, quem já teve um coração partido e está me ouvindo, sabe que o tempo é nosso amigo quando o coração está doendo, está sangrando por causa de alguém, por causa de uma perda. O tempo é essencial. Se o tempo não passasse, você ficasse pela eternidade, eternity, naquele sentimento de quando o seu coração foi partido, seja por uma pessoa num relacionamento amoroso ou por uma perda, enfim, real, pela morte de alguém, quão terrível, ou melhor, quanta tormenta, né, seria isso? Seria eterna. Por isso que ele está falando isso aqui. Então, assim, eu já achei maravilhoso esse iniciozinho, já achei fofíssimo colocarem isso na capa. Aí ele vem com um livrinho, que vai ser essencial nessa nossa conversa sobre conhecer um baralho de tarô, né? Não dá, gente, para comprar um baralho de tarô e não ler o livrinho, tá? Pessoal que gosta de tarô, leiam o livro. Essa fita aqui, eu vou dizer para vocês que eu achei que ela foi mal colocada, ela era para estar aqui, mas ok. Distância aí, gente, para poder pegar tudo que eu preciso que pegue. Eu vou colocar a caixinha aqui. Vou trazer para o centro as cartas. Meu caderno. Caderno de energia feminina. Lindinho. Vou escolher aqui. Eu já tinha até anotado, mas vamos lá, né? Peraí. Ok. Escolhi uma página aqui para eu trabalhar com esse baralho de tarô. Livrinho aqui. Aqui estão as cartas. Vocês podem ver que ele é muito lindo, esse baralho. Porque ele tem aqui, né? Gente, ele é pesado. Jesus, eu não aguento. Deixa eu pegar só uma carta. São 2 anjos aqui, também pinturas do William. E a gente tem um deck de luxo, né, gente? Toda vez que você vê um tarô que ele tem essa proposta da borda dourada, a gente sabe que é uma coisa de luxo, né? São cartas grandes também, né? Minha mão é uma mão pequenininha, tá, gente? Eu tenho dedos longos, mas a minha mão é pequena.
E ele pega praticamente a minha mão toda, né? Ele fica até maior que a minha mão, assim, se você contar só a mão aqui, não é fácil de embaralhar essas cartas não, viu? Não vai ser fácil de embaralhar esse povo. Coloquei as cartas de lado, e aí agora eu vou focar em entender o livrinho, né? A gente vai abrir o livro. Primeiro, olha, aqui a gente tem algumas informações sobre o artista que trouxe essas cartas, né? Porque alguém fez toda essa harmonização que vemos aqui nas cartas com as pinturas e os significados do tarô foi feito por essa pessoa, por esse homem chamado Ed Buring. E ele aqui está escrito, né? Ele é um autor retired, né? Ou seja, ele é um autor aposentado, professor de fotografia, editor. Então, ele é muita coisa. Vencedor, 2 vezes vencedor, na verdade, do Nikon International Photo Contest, que seria uma premiação ali da Nikon, né? Enfim, para fotógrafos, nos anos de 77 e 85. Ok, ele mora na Carolina do Norte. Ok, já conheço a pessoa que criou o deck, certo? Já sei que ele é um fotógrafo, que ele entende de publicação e tal. Sabemos alguma coisa sobre o criador. Importantíssimo. Enfim, o que ele está dizendo é que a gente teve algumas mudanças dessa edição, que é a 3ª edição desse deck, tá? Então, teve uma primeira, uma segunda, vendeu pra caramba, vendeu o suficiente para ter uma 3ª edição. E nessa 3ª edição, eles publicam com esse brilho aqui, e possivelmente com imagens com cores mais fortes também. Ok, li a introdução. Tá. Aqui ele vai explicar que os naipes têm nomes diferentes do que no baralho tradicional. Isso é muito importante, gente, porque nós estamos acostumados com copas, ouros, espadas e paus. Então aqui ele vai mostrar que não é assim que funciona nesse tarô, tá? Aqui os arcanos maiores serão chamados de triunfos mesmo, o que é uma coisa bem tradicional, se chamar os arcanos. E os naipes, que ele chama de os processos criativos, vão receber nomes específicos. Então, no caso gente, deixa eu ver aqui. Então, os naipes vão mudar aí. Então, os naipes serão chamados de pinturas, ciência, música e poesia, ao invés do tradicional copas, paus, espadas e ouros, ok? Isso aqui pode confundir quem nunca leu o tarô, portanto, esse tarô não é um tarô para quem está começando, tá, gente? Aqui ele vai falar sobre os spreads, que são as tiragens, né? Que a gente pode fazer vários tipos de tiragens diferentes, ok. Aqui ele vai explicar que nas próximas páginas a gente terá as palavras-chave de cada carta, né? Não tem muita conversa. Um tarô como esse precisa de um livro, tá, gente? Um livrão mesmo, para o cara que criou, colocar pra gente ali qual foi a ideia dele. Eu acredito que deve ter, mas não vem junto com o baralho. Então, você tem que comprar à parte. Aqui a gente já vai direto para o significado das cartas. Aqui tem uma carta extra, tá? Que se chama Eternity, que ele vai dizer que é o total poder criativo e espiritual da realização. Né? Enfim, você pode usar ou não. Eu não usaria. Vou colocar essa carta na minha mesa, vou achar ela muito linda, mas eu não vou usá-la, porque eu acredito que tarô é 78 cartas e ponto, tá? E aqui a gente já começa com as cartas. Eu vou pegar cada carta, cada uma dessas cartas, eu vou analisar as imagens, vou pegar o que o autor descreve e captar apenas uma frase ou uma palavra que me chama a atenção e colocar aqui no meu caderno, tá? Então, a partir de agora, eu não vou mais falar, vocês vão ficar aí só com o processo realmente da escrita. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e vamos lá.
processo de escrever sobre o que o autor disse sobre as cartas dos arcanos maiores, tá? Não mexi ainda nos arcanos menores, senão o vídeo vai ficar muito longo e não é esse o objetivo, tá? E agora eu peguei essas cartas aqui e eu vou mostrar a segunda fase desse processo de conhecer o baralho, que não é mais escrever o que o autor tem a dizer aqui no livreto, mas é a minha intuição e as palavras que surgem quando eu tô olhando pro deck. Então eu faço isso com as 78 cartas, imaginem. Primeiro são 78 significados dados pelo autor, e eu seleciono uma palavra, uma frase, seleciono uma palavra ou uma frase, e aí depois eu vou e puxo aqui dessas 78 cartas a minha intuição sobre elas. Então é assim que é o meu processo de estudo quando eu compro um baralho novo, tá bom? Então aqui a gente tem a carta da força, a palavra energia, e para mim aqui está falando de resiliência, está falando de resistência, na verdade, né? Resistir a algumas tentações. Olha a cobra aqui, né? Você vê que ela tá, ele, né, no caso, tá numa árvore, tá sentado numa árvore, que é um símbolo de estabilidade, de estrutura, de enraizamento. Então, eu escolheria a palavra resistência para essa carta. E aí eu vou anotar aqui no meu caderno, tá? E eu vou fazendo esse processo aí com todas elas.
É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um processo calmante, tranquilizante. Quem sabe você colocou aí e foi fazer também a mesma coisa com os seus baralhos, ou enfim, só colocou no fundo aí e foi fazer outras coisas. De verdade, um beijo. Fiquem com Deus.